Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Henrique, professor de Fisiologia, professor universitário há mais de 25 anos, apaixonado por educação, que na minha opinião é a base para qualquer coisa quando você pensa em alcançar objetivos, alcançar resultados e pertencer a uma nação que seja importante no contexto mundial. Sem educação, sem essa base sólida, as coisas são fugazes e não é disso que nós precisamos. E o objetivo hoje dessa curta chamada é compartilhar um pouquinho com vocês o que me levou a ser professor, né? Desde pequeno, muito curioso, gosto até hoje de estudar, gosto até hoje de aprender, compartilhar experiências, mas teve um marco muito importante na minha vida, que desde garoto na escola, quando havia alguma atividade em sala de aula, por exemplo, seminários, eu nunca gostei de falar em público, né? E então eu sempre participava dos grupos, fazendo, executando tudo que era possível nos bastidores, para no momento do seminário eu não precisar falar na frente da sala, porque isso me deixava agoniado, me deixava estressado. E quando eu estava no terceiro ano de faculdade, na graduação, houve um seminário de uma disciplina e o professor usou uma estratégia que eu uso até hoje porque eu entendi e hoje eu explico e compartilho com os meus alunos o motivo pelo qual essa estratégia foi utilizada. Mas ele nos disse que no dia da apresentação do seminário, ele escolheria na hora o membro do grupo que iria fazer a apresentação. Aquilo me deu um desespero, porque eu senti naquele momento que eu seria escolhido. E dito e feito. No dia do seminário, Montresor, se apresenta. Né, nós estamos falando isso no começo da década de 90. Eu me lembro que estávamos num auditório na faculdade e eu fui para a lousa, coloquei os tópicos na lousa, os tópicos do seminário, coccidiose, na disciplina de ornitopatologia e comecei a falar, né? Aquela insegurança, aquela voz travada, aquela boca seca, né? Atividade simpática, forte ali, né? Coordenando o funcionamento do meu corpo, o raciocínio tendo que ser dominado, enfim, uma gama de emoções. E sempre a gente acha que quando você vai apresentar um seminário, a gente, aluno, né? Que daqui a pouco o professor escolhe o próximo e vamos compartilhando a apresentação. E aí o tempo foi passando e eu falando e ao mesmo tempo que eu ia ganhando a segurança sobre a minha apresentação, ia me dando uma certa agonia. Poxa, ele não vai chamar ninguém e eu vou ter que falar tudo. Daí terminou a apresentação. Eu me lembro do professor num canto assim na sala de aula, terminou a apresentação, ele fazia assim para mim. Aquilo me deixou sem ação. Eu não sabia se eu descia do palco, se eu sentava na cadeira, se eu saía da sala. Daí ele virou para mim e falou assim: Montresor, você já pensou em ser professor? Então isso foi um marco para mim, porque apesar de estar até então, terceiro ano de faculdade, de maneira ainda talvez não tão consciente, apesar de já fazer iniciação científica, fazer pesquisa no laboratório na faculdade, ainda nenhum professor tinha me feito essa pergunta, se eu queria ser professor. Isso despertou não, eu acho que isso colocou em cena essa minha escolha, que até então estava num bastidor, era uma cena oculta, mas que foi muito importante. Eu tenho muito orgulho de ser professor, eu tenho muito orgulho de ser fisiologista, eu tenho muito orgulho de poder aprender e compartilhar com os meus alunos, com os meus colegas esse aprendizado, porque é a base necessária para que esse país cresça como nação e que para cada cidadão contribua para esse crescimento, chama-se educação. Então, da forma como eu consigo, da forma como eu me preparo, usando a minha disciplina como o carro-chefe, vamos dizer assim, das minhas ações enquanto docente, a fisiologia me proporciona essa possibilidade em salas de aula,
há décadas e sou muito feliz com isso. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês.